Oi galera, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade em matemática falando de polinômios. Nós vamos ver polinômios porque nós vamos dar continuidade ao que estávamos vendo anteriormente, que eram monômios. Você lembra dos monômios? Uma situação assim, 2x, isso é um monômio. Ele é formado por um coeficiente, um número, e uma parte literal, uma letra. Mas poderia ser, por exemplo, 3xy. O número é o 3 e a letra xy. Xy quer dizer x vezes y. Entre o número e a letra é vezes. Entre o número, a letra e a outra letra, tudo vezes. Se fosse menos 3xy, continuava sendo monômio. Aonde o menos 3 agora é o que eu chamo de coeficiente. XY é a parte literal. Uma situação assim, 2x² menos 3y mais 6. Eu tenho 2x² é um monômio, o 2 é o coeficiente, x² é a letra, menos 3y é um outro monômio, menos 3 é o coeficiente, y é minha letra, mais 6 é outro monômio. O 6 é o coeficiente e a parte literal não tem. Quando eu tenho um único monômio, né? Por isso eu chamo de monômio, é único. Quando eu tenho uma situação assim, 2x mais 3w, eu tenho dois monômios, dois. Eu falo que isso é um binômio. Quando eu tenho 3, eu tenho um trinômio. Mas de forma geral, eu posso trabalhar chamando todos eles de polinômios, né? Em um polinômio, é interessante você destacar o grau dele e a variável dele. Eu posso reduzir os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São os monômios que possuem a mesma letra, a mesma parte literal. Você pode juntá-los, somar algebricamente, quer dizer, somar, juntar, obedecendo às regras de sinais de positivo e negativo. Então nós temos como exemplos. Exemplo. Note que aqui eu tenho x, que aqui antes é 1x, e aqui eu tenho 4x. Quem tem 1x e tem 4x, tem 5x. Tenho o número 3 e devo 1. Quem tem 3 e deve 1, tem 2. O que eu fiz? Eu reduzi os termos semelhantes, juntei. Quem tinha x com quem tinha x, número que não tem letra com número que não tem letra. Eu tenho, portanto, agora um polinômio na sua forma reduzida. Ele foi reduzido na sua forma reduzida. Eu posso falar que o grau dele é o maior expoente do monômio. Esse aqui ó, não tem expoente, esse x, então aqui estaria o número 1, não precisa colocar. Mas quem está ali é o número 1. Então o grau é 1. E a variável, a letra, a única letra que aparece ali, a variável, é a letra x. Vamos por exemplo 2. Vamos por exemplo 2. Note que quem tem maior expoente, 3x², 4x². 3 mais 4, 7x². Quem deve 3x e também deve 3x, deve 6x. Quem deve 4 e tem 9, vou juntá-los também. Esse precisa ser semelhante, né? Não tem letra, não tem letra. Quem deve 4 e tem 9, tem 5. Pronto. Esse é o meu polinômio na sua forma reduzida, sua forma simples.
Não dá para juntar mais ninguém, porque para juntá-los, eles têm que ser semelhantes, têm que ter a mesma parte literal, a mesma letra, o que não ocorre mais aqui. Mas o grau dele agora, de que grau que ele é? O expoente 2 é o maior expoente, grau 2. Variável é a letra. No meu caso, a variável é x. Exemplo 3. Eu tenho x ao cubo e x ao cubo. Quem deve 1x ao cubo e deve 3, deve 4x ao cubo. X ao quadrado, eu tenho esse aqui, ó, 4x ao quadrado. Mais 4x ao quadrado, esse aqui, ó. Os que têm x, 4x menos 5x mais 7x. Se você juntá-los, porque todos são semelhantes, 7x mais 4x, 11x. Tira 5x, 6x mais 6x. E sobrou o número puro aqui, número sem letra, menos 3. Menos 3. Portanto, isso aqui, ó, é o meu polinômio. Note que a maneira melhor de escrevê-lo é essa que está aqui. Ordem decrescente de expoente. Expoente 3, expoente 2, quando não tem nada é 1, e aqui poderíamos pensar que era x elevado a 0. Bom, qual é o grau dele? Grau. O maior expoente, grau 3. Letra, variável, variável x. Exemplo 4. No exemplo 4 aparece uma novidade. Nós temos duas variáveis, variáveis x e variável y. Quando eu tenho variáveis a e b, a, b e c, é legal você colocar, estabelecer uma ordem, geralmente na ordem alfabética. Por exemplo, vamos colocar quem tem x primeiro e quem tem y depois, né? Vamos ver quem é o maior expoente. Esse 4x ao cubo aqui, ó, é o maior expoente. Vou colocá-lo primeiro. Então, vou colocar 4x ao cubo. Já usei o 4x ao cubo. Agora, os que tem x ao quadrado. Alguém tem x ao quadrado? Esse aqui, ó. 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Depois, quem tem x? X sozinho eu não tenho, mas eu tenho x e y. Menos 3x e y, menos 2x e y. Quem deve 3xy e deve 2xy, então deve 5. Deve 5xy. E finalmente o y sozinho ao quadrado. Y ao quadrado aqui, ó. Mais y ao quadrado. Note que eu tenho um termo, 2, 3, 4. Eu tenho um polinômio que possui 4 monômios. E não são semelhantes esses monômios, portanto eu não posso juntá-los. X ao cubo não pode se juntar com x ao quadrado, nem com xy. Nesse caso, quem é o grau? Nesse caso, nós temos também uma novidade em relação ao grau. Pensando no x, o grau é 3, porque esse 3 é o maior expoente do x. Pensando no y, o grau é 2, é o maior expoente. Mas numa situação como essa aqui, por exemplo, que aparece x, y, aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 1. 1 mais 1, esse monômio é grau 2. Esse monômio é grau 2. Esse monômio só tem o x, é grau 2. Esse monômio só tem o y, é grau 3.
Mas quando tem duas variáveis assim, eu tenho que somar os expoentes. Grau 2. Mas com quem vai me dar o maior aqui é o 3, que é o maior expoente. Então, nesse caso, eu posso dizer que em relação ao x é grau 3, em relação ao y é grau 2. Mas o polinômio, nesse caso, eu poderia dizer que ele é de terceiro grau, ordem 3, grau 3, né? E a variável agora? A variável, eu vou ter duas variáveis, x e y, duas variáveis, x e y. Esses 5 apareceram também aqui uns parênteses de novidade. Vamos trabalhar eliminando os parênteses primeiro. Vamos copiar a à quinta potência mais 2b. Esse mais, fazendo regra de sinal aqui, ó, mais com mais 3a, mais com menos 2b, copiamos o mais 5, o menos antecede esse parênteses aqui agora, menos com mais, menos 2a, menos com menos, mais b. O que nós fizemos? Eliminamos os parênteses. Agora ficaram igual aos anteriores. Agora vamos agrupar quem tem A com quem tem A, quem tem B com quem tem B, os semelhantes. Note que A quinta, só esse camarada aqui que tem, só esse monômio, A quinta. Então ele deve ser o primeiro, A quinta, para colocarmos em ordem decrescente, do maior para o menor expoente. Já usamos esse. A ao quadrado, não tem, só A. Nós temos aqui 3As, temos menos 2As, 3As menos 2As, vai me sobrar 1A, mais A. Agora B, mais 2B menos 2B, esse mais 2B com menos 2B, eu posso cancelar esses dois e sobrou esse B aqui, ó, mais B. E agora o número 5, mais 5. Pronto. Na verdade, nós vamos trabalhar mais com uma única variável, mas é interessante você entender que ele pode ter uma variável, 2, 3 ou mais variáveis. Ele ficou nessa ordem não dá para juntar mais ninguém. Mas quem seria o grau dele? Em relação ao A, o grau em relação ao A é 5. E o grau em relação ao B não tem expoente, é 1. Primeiro grau. E as variáveis? Tem A e B. Variável A e B. Duas variáveis. Espero que você tenha entendido. Tente fazer, veja o vídeo várias vezes, tente fazer os exercícios que já estão resolvidos, esses primeiro, e depois os que estão propostos. Um abraço e até mais.